Hoje nós vamos começar abordando o Apocalipse capítulo 6. Nós estamos aqui, na semana passada, nós já trabalhamos o capítulo 5, concluímos o capítulo 5, e hoje nós vamos ao capítulo 6, versículo 1 a 17. Vale salientar aqui, quando estamos aqui abordando esse capítulo, não esqueçamos que o Apocalipse é uma sucessão de painéis. E quando nós vamos perceber o Apocalipse, geralmente, nossa tendência é pensar em Apocalipse num sentido mais cronológico, quando esse propósito do livro não é cronológico, a não ser que ele seja uma sucessão de painéis, não é? Que, de alguma maneira, eles estão se remontando um acima do outro, e alguns um pouco excêntricos, não é? E nós vamos perceber isso. Por quê? Porque nós vimos, no capítulo 5, que o cordeiro, na visão de João, está com o livro nas mãos. E esse livro ele é selado com 7 selos, lembrando-nos que o número 7 é extremamente importante para nós e ele traz o significado da totalidade. Alguns dizem que o número 7 é o número da perfeição, mas dentro do ambiente e da interpretação, principalmente judaica, que João, o apóstolo, é judeu, não é? Ele vai usar esse número 7 no sentido da totalidade. Então, quando falamos dos 7 Espíritos de Deus, na verdade, não são 7 Espíritos, mas é um Espírito, é o Espírito, que, na sua totalidade, ele tem toda o conhecimento, toda a ação, a livre ação, a plenitude da ação. Então, é um número de plenitude. Então, nós vamos perceber agora que os selos começam a ser abertos, ser desatados, não é? E a cada selo que é desatado, que é desamarrado ou que é como se fosse um lacre, não é? Não sei se essa palavra comunica os nossos irmãos aí de Cabo Verde ou de Angola, mas o lacre é aquele fecho, né? E o selo era uma maneira de lacrar, né? Ou de fechar, como se fosse uma pequena fechadura, né? Então, o cordeiro vai começar a abrir estes selos, que são 7. E, posteriormente, nós vamos perceber que no último selo, ele vai abrir mais um outro número 7, que são as trombetas que começam a soar. Então, esse número 7, ele é muito importante, porque nós não podemos apenas vê-lo no sentido cronológico, mas no sentido de plenitude, não é? Cada selo está dentro de um ambiente pleno de acontecimentos, de eventos, de situações. Então, esses selos, eles vão não marcar apenas um período, porque é essa tendência que nós temos, pensarmos que um determinado selo, quando é aberto, é um período. Não, uma gama de eventos que se referem àquele período, ou àquela era, que, na verdade, nada mais é do que a era entre
a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Quer dizer, quando nós estamos a falar dos 7 selos, nós estamos a falar dessas eras todas, desses períodos todos, que envolvem justamente todo o período entre a ascensão de Nosso Senhor e o regresso do Nosso Senhor. Ok? Então, vamos lá. Vamos no capítulo 6, e o versículo 1 já se nos abre a dizer aí. Vou pedir que a Sânia, se é possível, a Sânia ler o versículo 1 e o versículo 2, Sânia, por favor. Ok. E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouviu um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: Vem! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Muito bem. Obrigado. Então, o que nós conversamos aqui? Os 7 selos, então, vão descrever movimentos que vão caracterizar toda essa era, certo? À medida que os selos são abertos no céu, os efeitos começam a acontecer na Terra. Na verdade, não apenas na Terra, mas especificamente na Terra. E o que nós queremos perceber aqui é que o céu, né, a dimensão eterna, controla a dimensão cronológica. E com a abertura desses selos, por nosso Senhor Jesus, né, ele é o Cordeiro, então João começa a fazer uma descrição semelhante. Veja que um detalhe: todos os selos que são abertos, de alguma maneira, João ele é atraído ou é chamado a atenção por um dos seres viventes. Você se lembra que diante do trono estava 4 seres viventes, cada um semelhante a um animal e um deles também semelhante a um homem ou a um ser humano. E cada um deles atrai a atenção de João, o apóstolo. Os selos, então, o que acontece? O que são os selos? Os selos são consequências da condição do homem, um panorama das condições manifestadas desde o nascimento da igreja, que vão continuar até a vinda de Cristo. E nós vamos encontrar nesses 4 primeiros selos 4 cavaleiros, não é? 4 cavaleiros. E como nós lemos aqui diz que, havendo aberto o primeiro selo, ou um dos selos, né, ouvi um dos 4 animais dizendo, chamando a atenção de João. No versículo 2, diz que quando João olha, vê um cavalo branco, e esse é o primeiro selo. O primeiro selo é o cavalo branco. Esses 4 cavaleiros, na verdade, eles, antes da gente falar do primeiro selo, esses 4 cavaleiros, eles nos remetem ao Antigo Testamento. Por exemplo, se nós formos a Zacarias, basta que possamos dar vamos verificar em Zacarias, por exemplo. Em Zacarias, no capítulo de número 1, nós vamos encontrar alguns detalhes aqui, porque, na verdade, estes cavaleiros são, de alguma maneira, dão-nos um anteparo no Antigo Testamento. Por exemplo, a partir do versículo 8, ou na visão de Zacarias, porque Zacarias também tem visões escatológicas. Por exemplo, no versículo 8 diz assim: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho.
e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás deles estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Essa simbologia do cavalo, né? Do cavalo, do cavaleiro. O outro capítulo está, na verdade, esse texto vai até o versículo 17, mas em Zacarias também nós vamos encontrar no capítulo 6 por exemplo, essas descrições. A partir do versículo 1, capítulo 6 de Zacarias, diz aí: levantei, olhei, com os meus olhos, olhei e vi 4 carros que saíam dentre 2 montes, e estes montes eram montes de metal. Eram cavalos vermelhos no primeiro carro, no segundo carro, cavalos pretos, no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos grisalhos fortes. Percebam aí, então, que esses cavaleiros, eles vão personificar determinados flagelos, determinadas tragédias ou determinadas situações de miserabilidade. E é isso que esses cavaleiros vão mostrar para nós aqui. Então, veja só. Primeiro cavaleiro, primeiro selo é aberto, e João vê um cavalo, ou um cavaleiro, num cavalo branco, carregando um arco. E muitos aqui, e isso é importante nós falarmos, e muitos aqui acabam por confundir esse cavaleiro aqui, achando que este cavaleiro simboliza o Senhor Jesus Cristo. Cavalo branco, cavaleiro, recebe um arco e sai, como diz aqui, e sai vitorioso e para vencer. Na verdade, alguns acham e interpretam, e isso do ponto de vista equivocado, que esse cavaleiro é um cavalo, é o Senhor Jesus Cristo. Quando, na verdade, esse cavalo não é o Senhor Jesus, não simboliza o Senhor Jesus Cristo. Porque há uma diferença entre este cavalo, este cavaleiro, e o cavalo, ou o cavaleiro, que é nos mostrado no capítulo 19, que é o cavalo branco, e Jesus Cristo ele é mostrado como o cavalo branco, mas há alguns detalhes. Nesse cavaleiro branco, ou nesse cavalo branco, o cavaleiro, que aqui nós encontramos no capítulo 19, ele tem algumas características diferentes. Não apenas possui um armamento, mas veja que coisa interessante. No capítulo 19, se você puder verificar aí, de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. E diz assim, que João vê o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, João começa a detalhar esse cavaleiro. Fala sobre os seus olhos, fala sobre sua cabeça, sobre uma coroa na sua cabeça, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Depois, então, o versículo 14 diz que seguiam-no um exército inumerável de cavalos brancos. Veja que é muito parecido com a visão de Zacarias. Versículo 15 fala da sua boca, que saía uma aguda espada, o seu vestido, e na sua coxa estava escrito o quê? Versículo 16. O irmão Gilberto pode ler? Versículo 16. Apocalipse 19. Sim, 16. E no manto e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então,
que nós percebemos é que este cavaleiro, do cavalo branco aqui, ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele é simbolizado como aquele que terá a vitória definitiva contra a besta e o falso profeta. Agora, este aqui, que nos apresenta no primeiro selo, não é o Senhor Jesus. Este aqui, ele é qual é o símbolo dele? É o símbolo da conquista, é o símbolo daquele que fará o conflito e nações que serão, por exemplo, sempre vitoriosas contra nações menores. É interessante que o Senhor Jesus dizia que antes de que aconteça a vinda dele, havia necessidade, por exemplo, capítulo 24 de Mateus, versículo 7, havia necessidade de acontecer alguma coisa. O que haveria de acontecer? Vejam aí, por favor, capítulo 27 de Mateus. Não sei se agora o Aristóteles consegue ler? Consegue ouvir, pastor? Consigo. Tá ouvindo, então. Qual capítulo? 24? Mateus 24, versículo 7. Um dos estágios para a vinda, o fim. O que acontece aí? Qual é a profecia de Nosso Senhor? Ok. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, um dos estágios de acontecimentos que precedem a vinda de Cristo e a finalização desse sistema, dessa era, são as dominações. Na verdade, esse cavaleiro branco, o cavalo branco, ele vai simbolizar as dominações. Veja que, quando nós falamos dominações, nós não estamos falando apenas de nações guerreiras, como nós vamos encontrar no passado. Por exemplo, os assírios, a Babilônia, os gregos, os persas, grandes dominações. Não é? Mas nós entendemos aqui que são nações conquistadoras no sentido de dominar, não somente do ponto de vista físico, mas dominar do ponto de vista mental também. Então, quando hoje, por exemplo, nós sabemos que não existem apenas nações contra nações, reinos contra reinos, do ponto de vista daquilo que é bélico, né? Daquilo que é militar, mas nós temos dominações que dominam sistemas inteiros. Por exemplo, dominações econômicas. Não é? Existe, por exemplo, a União Europeia é um sistema de dominação. Os Estados Unidos é um sistema de dominação. Em nome da democracia, por exemplo, as grandes nações hoje, elas não usam aquilo que é bélico, que é o que está acontecendo na Rússia, por exemplo. Nós ficamos muito, eu vou dizer essa palavra, nós no sentido genérico, né? A humanidade fica muito encantada ou envolvida quando se fala em guerras bélicas, mas não se percebe a dominação de países ou de nações que dominam a mente e os sistemas, a criação de um sistema social, a criação de uma filosofia de vida. Isso é dominação.
E isso está representado aqui no cavalo branco. Nós precisamos perceber esses detalhes, porque essas dominações é que fazem parte desse primeiro, não vou chamar desse primeiro, é a nossa tendência de dizer primeiro, mas não está acontecendo como um pré-requisito, no sentido de que primeiro o cavalo branco e depois os outros cavalos. Não. Esses acontecimentos eles são sempre simultâneos e eles estão sempre acontecendo. Se você olhar, por exemplo, para Mateus capítulo 24, agora vamos voltar para Mateus capítulo 24, nós vamos ter 3 estágios para o final, 3 grandes estágios. Quer dizer que são estágios de acontecimentos, né? Vamos dar vamos verificar em Mateus capítulo 24. Por exemplo, do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos encontrar aí o primeiro estágio. Vamos lá. Eu vou pedir aí ao nosso irmão pastor Gilberto, que leia para nós Mateus 24. Nós lemos, o Luíba leu o versículos 3, mas nós já podemos ir mais um pouco além. No capítulo 24, versículo 1 ao versículo de número 3. Vamos, por favor, lê para nós. Tá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Isso. Agora, notem que essa palavra fim, ela, na verdade, é justamente a palavra finalização total. Por exemplo, quando nós estamos na Grécia, vamos supor que a gente vai para a Grécia, e a gente entra numa rua, nós entramos numa rua, e no final daquela rua, se ela não tem saída, ela está escrito assim, telos, que significa fim. É óbvio, né? É óbvio que nós não precisamos de uma placa para ver que a rua não tem saída, mas eles fazem questão de dizer fim, quer dizer, não existe mais condições de ter alguma coisa além. Quando os discípulos perguntam sobre o fim, o Senhor vai dar 3 estágios de acontecimentos, 3 grandes estágios. É claro que aqui, em Apocalipse, capítulo 6, nós vamos encontrar detalhamentos. Mas aqui, veja só, vamos começar aí, versículo 4, 5, 6, 7 e 8. Então, vamos ler do 4 ao 8. Vou pedir ao Edmundo, é possível, Edmundo, fazer essa leitura? 4 a 8. Mateus 24. 4 a 8. Respondeu-lhe Jesus: acoitelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerra, mas cuidado para que não vos alarmeis. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reinos contra reinos. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Pelo que percebemos, o Senhor Jesus está dizendo que existe um estágio de acontecimentos que é generalizado. Veja só,
São acontecimentos generalizados. O que nós queremos dizer com generalizados? São situações que acometem a humanidade desde quando ela é humanidade. É claro que, devido ao montante, ao número, à superpopulação de hoje, é claro que nós vamos perceber que as coisas sempre são, vamos dizer assim, mega, não é? São acontecimentos trágicos que envolvem uma enorme massa de pessoas, né? Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é que esses acontecimentos são genéricos. Agora, existe um outro ponto, e é esse ponto que nós vamos sair um pouquinho, depois nós vamos voltar, mas vamos sair um pouco do Apocalipse capítulo 6. Eu estou só dando um ambiente aqui. O versículo de número 9, 10, 11, 12 e 13. Então, do versículo 9 a 13, vamos ver qual é o outro estágio de acontecimentos que vão envolver. Primeiro, com acontecimentos genéricos. E agora, vamos ouvir aqui, não sei se a Ana Maria tem condição de ler, mas então pode se preparar para outra leitura. Mas o Aristóteles, pode ler para nós, Ari? Versículo 9 a 13. Do Mateus ainda? É isso. Ok. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverará até o fim será salvo. Aqui é um segundo estágio, mas são acontecimentos mais particulares, que tem a ver com a igreja. Você vai ver aí, vai ver que Jesus está dizendo aos discípulos. Ele vai dizer, então vos hão de entregar, vocês, a vós, sereis odiados, muitos escandalizados, uns trair-se-ão aos outros, outros se odiarão, surgirão falsos profetas. Quer dizer, todos estes acontecerão com respeito à igreja. Então, o que nós vamos ver também aí no sexto selo, ou melhor, no quinto selo, é justamente algo que tem a ver com a igreja. E então, o último é o versículo 14. O versículo 14 diz o quê? Ana Maria, pode ler? Sim, boa noite. Boa noite. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, o fim, ele vem posteriormente, enquanto houver testemunho a todas as etnias, a todas as culturas e a todos os povos. Ora, quando nós nos remetemos aí de volta a Apocalipse 6, nós vamos ver então que o primeiro estágio de acontecimentos está aqui, nesse cavalo branco, e depois no próximo cavalo, que é o segundo selo. Vamos ver o segundo selo. Veja aí. O segundo selo. Vou pedir ao nosso irmão Gilberto para ler, por exemplo, o capítulo 6 de Apocalipse, versículo 3 e 4. Por favor. Ok. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele
foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, veja só, o capítulo 24 de Mateus, relacionado aí com esse segundo selo, é o que nós acabamos de ler, versículo 6 também, que o Luíba leu também. Não é? Quer dizer, o segundo cavaleiro, o cavalo vermelho, ele vai representar o quê? Morte, vai representar sangue, mais sangue do que morte, que é a remoção da paz da terra. É o resultado das conquistas do primeiro cavaleiro, que é justamente a dominação. E, naturalmente, nós vamos ver que um cavaleiro vem após o outro, porque esses cavaleiros estão ligados, essas ações estão ligadas. O ambiente de conquista, de dominação, de opressão, ele vai gerar a morte, e não somente vai gerar a morte, vai a ausência da paz e, naturalmente, as consequências, elas também vão gerar o terceiro cavaleiro. Então, vamos ao terceiro cavaleiro. Terceiro selo, por exemplo, versículo 5 e 6. Eu peço que a Sânia, não sei se a Sânia está podendo, se a Sânia está por aí. Sim, sim, sim. Então, Apocalipse 6, 5 e 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem. Olhei e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. 6. E ouvi como que uma voz, no meio dos quatro seres viventes, que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Ok. O que nós percebemos aí? Terceiro selo, que é o terceiro cavaleiro, cavalo preto, ele vai representar o que aí, de acordo com esse... Quem pode ajudar aí? Quem pode dar o tom aí? A fome, miséria. A fome. E o versículo 6, quando diz assim, ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por 1 denário. 1 denário era o que um trabalhador, na época, na antiga época, um trabalhador ganhava por dia 1 denário. Então, ele precisava trabalhar, aqui no caso, ele precisa trabalhar um dia de trabalho, precisa dar um dia de trabalho para conseguir uma medida de trigo. O que nós chamamos isso? Chamamos de inflação. Inflação. Preço alto, é verdade. Falta de alimentos, preço aumenta, vai lá em cima. Então, o que nós estamos a vivenciar nesses dias, aqui e acolá, em determinadas regiões mais do que outras no mundo, é justamente essa ausência de alimento. É impressionante, não é? É impressionante. Por exemplo, nós estamos aí sendo saturados todos os dias com essas informações sobre a guerra na Ucrânia, né? Mas a mídia, os média, né, que a gente diz aqui, os média, a mídia, nunca mais falou da fome na Etiópia ou da fome no Sudão, das crianças que morrem de fome em outras regiões. Por quê? Porque, naturalmente, a Ucrânia é interessante por causa da questão econômica. Está todo mundo querendo usufruir da Ucrânia. A Ucrânia, quem dominar a Ucrânia tem a economia na mão, principalmente
dessas, com respeito aos grãos, não é? Há uma imensidão, uma enormidade de riqueza na Ucrânia. E a União Europeia e os Estados Unidos, eles também estão interessados naquilo que a Ucrânia pode dar. Na verdade, todas essas nações, elas estão interessadas em obter lucro. Não é em nome da democracia, não é em nome da bondade, da misericórdia. Todos eles querem lucrar. Mas como a Ucrânia hoje é a bola da vez, como nós chamamos lá no Brasil, né? Então, nos interessa lucrar com essa situação, com essa guerra. Ora, o que nós percebemos é que quando é que existem essas guerras, quando existem, por exemplo, a fome no mundo, quando começou a fome no mundo, quando começou as dominações no mundo, desde que o mundo é mundo. Esses cavaleiros, eles estão apenas intensificando a situação. Mas essa condição, ela sempre acometeu o mundo. Mais determinadas eras, menos determinadas outras eras. Bem interessante esse aspecto aí também, quando nós vamos para o quarto cavalo. Vamos ver aí o quarto cavalo, o cavaleiro. Eu vou pedir a Ana Maria para ler para nós, por favor, versículo de número 7 e 8. Faz favor, Ana Maria. Sim, senhor. O quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz de quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhe, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Nós percebemos o cavalo amarelo. O cavalo amarelo vai na verdade, a cor, na tradução portuguesa, ela é amarela, mas ela não é no original é mais um esverdeado, alguma coisa assim. O quarto cavalo é um cavalo da morte humana generalizada. Ele é um verde pálido, né? É um esverdeado. E o que representa um esverdeado, um verde pálido? Representa, sim, a cor da podridão da carne. E o que nós lembramos aqui? A pestilência, a peste e a fome vão seguir o quê? A própria guerra. Então, nós vamos ter o cavalo branco, a dominação, nós vamos ter a remoção da paz, cavalo vermelho, que é justamente a guerra, a violência, derramamento de sangue. O terceiro cavaleiro, que é consequência, que é a fome e a inflação. O quarto cavaleiro, que é a morte humana generalizada, a putrefação, a peste e a fome por toda a terra. O que nós lembramos quando falamos de peste? Peste é uma coisa que você não percebe. Você não percebe o elemento contra você. É algo que você é um inimigo invisível. Você lembra de alguma coisa que parece com um inimigo invisível, que parece com esse nome chamado pestilência? Vocês percebem alguns acontecimentos aí passados? O que vocês... Quem dá o tom aí?
Gilberto, Bom, está me ouvindo, Gilberto? estou. Nós vamos olhar do modo recente, nós temos aí a situação da Covid, que acaba sendo, né, uma situação que ainda está e se agravando, infelizmente, está retornando aos poucos em alguns lugares, inclusive no Brasil, né, pastor? Nunca deixou de ir, né? A China, por exemplo, voltou, não é? A situação está calamitosa, né? O que nós percebemos, né? Por exemplo, a peste bubônica, a peste negra, que acometeu a Europa em determinadas épocas, quando há uma ação que é consequência das várias dominações. É impressionante, por exemplo, como é que o famoso Bill Gates, ele já sabe quais são as próximas pestes. Não sei se vocês já viram algum... Existem até documentários sobre isso. Bill Gates avisando, por exemplo, ele avisou sobre a peste da varíola, a varíola dos macacos. Ele também avisou. Então, como é que ele sabe de tudo isso? Não é? É claro, as dominações estão aí, gente. E nós estamos submetidos a essas situações, não é? Então, nós vamos ter aí esses cavalos e esses cavaleiros como uma representação do que está acontecendo no mundo hoje. Mas não só isso. Vamos para o quinto selo. Vamos ver o que acontece no quinto selo. Olha o quinto selo, do versículo de número 9 ao 11. E aqui nós vamos ver algo diferente agora acontecendo, porque não são situações que estão acontecendo no âmbito cronológico, histórico, na Terra, mas está acontecendo no ambiente eterno. E agora vamos procurar perceber esse ambiente eterno. Vamos ler aí, do versículo 9 ao versículo 11. O Gilberto, pode ler para nós, faz favor? 9 ao 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. O que nós percebemos aí? Agora, a visão ela não está no âmbito terreno, está no âmbito da dimensão eterna, que é o clamor dos mártires. Quer dizer, quem são estes mártires? O texto aqui é muito claro. Ele diz aqui: vi as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E eles estão debaixo do altar. Muito interessante essa figura, essa imagem, porque eles estão debaixo do altar porque eles já estiveram em cima do altar. Você se lembra, por exemplo, do altar do sacrifício, o altar do sacrifício no Antigo Testamento. Como é que acontecia o que era esse altar do sacrifício? Era quando os cordeiros, os animais, eram colocados para serem queimados em cima. E é justamente isso. Era um sacrifício que todo elemento, todo animal, seja cordeiro, seja boi, seja qualquer tipo de animal era oferecido,
ele deveria ser sacrificado, e deveria ser colocado no altar em cima. É como uma adoração, um meio de adoração. Veja que o martírio, a igreja, durante séculos e séculos, sempre entendeu que o martírio era uma forma de adoração. É quando nós expomos o nosso corpo, entregamos o nosso corpo em adoração. Por isso que o apóstolo Paulo diz, se eu entregar meu corpo para ser queimado, né, e não tiver amor, quer dizer, o sacrifício verdadeiro, não é? Já, por exemplo, em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que nós devemos entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, o sacrifício é para ser colocado em cima do altar. Os mártires estão debaixo do altar porque já estiveram em cima. Foram sacrificados, foram entregues, foram imolados, né? Eles foram mortos, foram queimados, foram degolados e por aí vai. Qual é o clamor deles? O clamor deles é: até quando, Senhor, até quando irás permanecer assim, essa situação? Até quando não vingarás o nosso sangue? É interessante que essa vindicação, né? Esse pedido é uma vindicação, não é uma vindicação por vingança, mas é uma vindicação, uma vindicação da justiça de Deus. Que o Senhor faça justiça. E é interessante, eles estão suplicando que o Senhor apresse o fim da perseguição e a consumação dos planos de Deus nesse mundo. Basicamente, é isso que nós percebemos. E é nesse ínterim que os mártires são consolados. Eles são consolados. O versículo 11 nos diz que foram dados a eles um manto branco, vestidos brancos. O que significa esses mantos ou esses vestidos brancos? É um símbolo da ressurreição dos mortos. Você percebe, por exemplo, o capítulo 7, o próprio capítulo 7, no versículo, por exemplo, de número 9, nós vamos encontrar aí a visão, uma outra visão de João, e ele vê uma multidão a qual ninguém pode contar. Estão aí comigo? No versículo capítulo 7, 9, diz aqui: a qual ninguém podia contar, todas as nações estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, que é justamente o símbolo da ressurreição, a ressurreição dos mortos. Outro aspecto também importante é que eles estão em pé. E o ficar em pé é uma coisa muito importante que a gente deve lembrar disso. E eu faço questão de dizer, quando na igreja você pede para as pessoas ficarem em pé, você deve se lembrar de uma coisa: a igreja primitiva e a igreja dos séculos iniciais não possuía bancos. Eles não tinham bancos. E algumas hoje ainda não possuem bancos. Eles adoravam em pé. Por quê? Eles estavam em pé porque era um símbolo antecipado da ressurreição dos mortos. Então, nós hoje, por exemplo, vamos a uma igreja, sempre nos preocupamos em um ambiente de plateia, né? Para adorar. Então, nós ficamos sentados e ficamos... Quando, na verdade, estar em pé é um símbolo da ressurreição, é um símbolo daquilo que acontecerá conosco no futuro. Por isso que nós adoramos em pé, por isso que nós oramos em pé. Temos uma tendência, principalmente nós, brasileiros mais evangélicos, que diz assim, em reverência à palavra de Deus, não é? Quando, na verdade, o ficar em pé é um símbolo da ressurreição. Usar as vestes brancas é um símbolo da ressurreição.
E isso faz todo sentido quando nós olhamos aqui para este quinto selo, que é justamente o clamor daqueles que foram martirizados. Eles recebem essas vestes brancas como símbolo da ressurreição. Quer dizer, é um consolo que o Senhor dá a eles. Isso é muito forte para nós, porque nós, quando nos desgastamos pelo Evangelho, porque há vários tipos de martírio, não é? É um martírio quando você entrega a vida, mas na morte, mas há também o martírio quando você desgasta-se em prol dessa causa que é o verdadeiro reino de Deus. E desgastar-se é justamente vivenciar uma realidade de crise. É interessante, por exemplo, vamos voltar à experiência do apóstolo Paulo. Vamos abrir o texto de 2 aos Coríntios, capítulo de número 11. Então, quando falamos de martírio, não estamos apenas falando de morte, no sentido de dar a morte, mas também levar até as últimas consequências a morte. Mas abra aí sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 11. E nós vamos ver, por exemplo, que quando o apóstolo Paulo está a falar sobre a sua vida ministerial, o seu trabalho, ele está justamente enfatizando uma série de situações aqui de sofrimento. E nós devemos levar isso em consideração. Veja, por exemplo, vamos ler capítulo 11, 2 aos Coríntios, capítulo 11, o versículo de número, versículo 23. Vamos ler aí do versículo 23 até o versículo 28. Vamos ler. Eu vou pedir aí a Sânia. É possível, Sânia, ler para nós? 2 aos Coríntios 11, Coríntios 11, 23 a 28. Por favor. sim. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia, passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. E o versículo 29, ele inicia dizendo assim: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Então, é claro, o martírio é o clímax, mas o desgaste, a vida, a doação, a entrega, faz parte dessa dedicação. E o Senhor não está alheio a isso. O Senhor conhece a nossa dor. O Senhor conhece o nosso sofrimento. Quantos de nós já não sofremos? Não é? Se eu for perguntar aqui para vocês, todos nós já sofremos alguma coisa.
mas há aqueles que acabam por necessariamente levar até as últimas consequências. O apóstolo Paulo fala aqui sobre sede, fome, preocupação, fadiga, jejuns. E a palavra jejum aqui não é porque ele fazia jejum na igreja, não. É jejum de ficar com fome. Não é essa, não é esse, a vigília aqui não é porque ele foi para a igreja fazer vigília, porque ele passava a noite em claro para não ser morto, não é? Então, quando nós falar sobre esse assunto parece um assunto meio utópico, né? Falar sobre isso, um assunto extremamente fora da realidade. Porque, na verdade, o cristianismo de hoje é um cristianismo consumista, né? É um cristianismo que evita falar sobre sofrimento, sobre dor, sobre entregar a vida, não é? Hoje nós queremos o aqui e agora, o conforto. O nosso cristianismo é muito mais hedonista do que nós pensamos, né? E isso é muito problemático, né? Principalmente, por exemplo, quando você ouve mensagens, por exemplo, olha, pare de sofrer, não é? Não é isso? Que você acaba passando por algumas igrejas aí, a pessoa diz, pare de sofrer, né? Ou você foi feito para ser, como é que é? Para ser cabeça e não cauda, né? Uma coisa assim. Quer dizer, o nosso evangelho de hoje não é o evangelho bíblico, é o evangelho que traz o conforto, que traz o emprego, que traz a saúde, que, na verdade, não está querendo que você se entregue para esse tipo de reino, né? Então, essa experiência é muito forte, pelo menos para mim, é muito forte. E é consoladora. É consoladora por quê? Porque o Senhor diz assim, olha, tenham paciência até que a plenitude do número de vocês seja completa. É isso que ele está a dizer aqui. A visão das almas dos mártires sob o altar justamente vai derivar daquele derramamento de sangue, né? A manifestação física da vida da alma, das ofertas pelo pecado, né? Então, e isso deve ser um consolo para nós, porque nós sofremos embates físicos, mas também sofremos embates emocionais, sofremos embates espirituais, lutas espirituais terríveis, não é? Com demônios, com opressão, com tentação, não é? Aquele que está na luta espiritual, ele sente tudo isso, chora por isso, né? É uma situação desgastante. Ser cristão, sim, sem dúvida alguma. Ser cristão se você quer ser fiel, se quisermos ser fiéis, nós haveremos de passar por essas coisas. Mas a consolação do Senhor é que eles receberam uma veste branca e eles vão poder adorar ao Senhor em pé. Então, esta é a grande bênção, né? E o sexto selo? O que é o sexto selo? Versículo 12 a 17 nos mostra aí o sexto selo. Vamos fechar aí o capítulo? Versículo 12 a 17. Eu vou pedir aí a Ana Maria, será? Será que ela pode ler? 12 a 17? Ou então ela pode ler o 12 ao 14 e o Edmundo lê o 15 a 17. Faz favor. Sí, señor, dice, vi cuando el Cordero abrió el sexto selo y sobreveio grande terremoto. El sol se tornó negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes.
E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Né? Porque é chegado o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir. Qual é o sexto selo? O sexto selo aí é o que nós chamamos dos distúrbios cósmicos. São os distúrbios cósmicos. São as situações cósmicas agora. O texto aqui nos fala sobre, na Terra, o Sol, a Lua, as estrelas, o céu se retira como um livro que se enrola, os montes, as ilhas, né? E qual é a consequência para os grandes, os dominadores, e não somente para os grandes e dominadores, mas também para os livres e para os que estão escravos, né? Qual é a consequência? É o desespero, é o terror, e é justamente isso que antecede a ira do julgamento de Deus. E nós sabemos que, antes de se abrir o sétimo selo, que o sétimo selo só será aberto, no capítulo 8. E nós vamos ficar por aqui. Nós vemos esses 6 selos e na quarta-feira que vem nós vamos ver o capítulo 7, que é justamente esse interlúdio entre o sexto e o sétimo selo. E o sétimo selo vai abrir outros acontecimentos.